Pessoal, boa noite. Então, hoje nós vamos fazer a aula 2, né, da nossa maratona, que serão 3 dias, né? Eu optei por fazer 3 dias para trabalhar os assuntos separadamente e para fazer aulas de maior qualidade para vocês. Então, ontem nós falamos da redação, acho que foi bem produtiva, né? A aula nós até ultrapassamos um pouco, mas eu achei que foi muito válida. Nós tivemos muito feedback hoje, muitos alunos que assistiram depois que nós mandamos o link, muita gente mandou falando que tinha gostado e tal. Eu achei que foi bom também. E hoje nós vamos falar de português. Eu quero falar um pouco para vocês sobre como se preparar nessa reta final, como que vocês têm que estudar e o que vocês têm que estudar. Lembrando que português são 10 questões, valendo 2 pontos cada questão, né? Então, vocês precisam realmente saber o essencial e o necessário para conseguirem uma nota boa, né? Para conseguir ficar dentro das vagas, que é o nosso objetivo. Eu vou compartilhar aqui uma tela. Hoje vocês vão copiar mais coisas. Hoje tem coisas para vocês copiarem, tá? Vou compartilhar aqui o arquivo. Ai, peraí. Consegui. Então, o que nós vamos falar hoje? Como estudar português para a banca Selecom, né? Aqui tem uma observação aqui. Para a banca Selecom. Agora, na reta final. Por que eu coloquei dessa forma? É da seguinte maneira. Português, conforme vocês viram, né? Nós estamos agora na reta final. É muita matéria. Então, para estudar de forma eficiente, tem alguns critérios para estudar. E esses critérios, eles vão variar de nível do candidato e tempo, né? Então, por exemplo, se eu estivesse fazendo essa aula aqui 6 meses atrás, quando o edital saiu, eu iria dar para vocês uma orientação totalmente diferente do que eu vou dar hoje. Então, nós temos várias formas de estudar português, embora a matéria ela é basicamente comum em todo concurso, mas existem as formas de estudar de acordo com a necessidade daquele momento. E isso é importante vocês saberem, porque vocês vão fazer esse concurso e nós estamos contando que vai ser dessa vez. Mas você pode depois querer fazer outro concurso. Muita gente que está estudando comigo já falou que vai fazer esse concurso como um começo, depois vai fazer outros concursos. Então, você tem que saber como que você estuda português. Então, dentro aí desses critérios de estudo, nós temos o aluno iniciante, o aluno intermediário e o aluno avançado. Nós temos formas de estudar, tá? Isso que eu estou falando para vocês foi baseado em estudo, didática de estudo para concurso, coach para metodologia que eu fiz para montar meus cursos, né? Então, o aluno iniciante, como que ele vai estudar? Como que o aluno intermediário vai estudar? Como que o aluno avançado vai estudar? O que está no nível avançado tem que estudar também. E isso vai variar. Eu tenho 6 meses para a prova, eu tenho 1 ano para a prova. É raro quem estuda com 1 ano de antecedência, né? E eu tenho, basicamente, 30 dias, 35 dias aí para na verdade, nós temos 34, né? Hoje é 9. Nós temos 34 dias para a prova, né? Então, aqui tem uma forma que vocês têm que estudar que vai funcionar mais. Ah, mas eu aprendo tudo em 30 dias. Não é isso, gente, que eu tô falando. Igual eu falei para vocês ontem na redação, né? Mas você consegue fazer muita coisa em 30 dias. Dá para aprender bastante coisa sim, tá?
Então, a primeira coisa que você precisa saber é identificar o nível que você está. Eu acredito que nesse momento vocês já estudaram algumas coisas, vocês já sabem coisas de português. Eu acho que para quem teve a disponibilidade de se inscrever numa maratona, são pessoas que já estão estudando, esse concurso já tem muito tempo que saiu edital, então eu acho que quem está aqui já está não está no nível iniciante, né? Então, nós vamos falar aqui do nível intermediário para o avançado. Então, eu vou dar algumas orientações que vocês devem seguir, que vocês podem seguir, confiar no que eu estou falando, que é o que eu faço aqui já há muitos anos e dá certo. Lá no meu Instagram, eu trouxe alguns depoimentos de alunos que estudaram em aulão, que estudaram em curso de reta final e conseguiram notas muito boas. Português é uma matéria muito grande, mas como que acontece? As bancas organizadoras, elas têm perfis. Elas têm o perfil de elaborar as provas e elas têm conteúdos que elas repetem. Então, não sei se vocês já estão fazendo prova, eu até estou com a apostila de prova aqui, ó, mostrar para vocês. Provas da Banca Selecom. Foi baseado nesse material que eu preparei a aula de hoje, que eu estou preparando os meus cursos. Se vocês estão resolvendo questões, se vocês já estudaram o perfil da banca, vocês já sabem que a banca ela tem um perfil, que ela tem questões que elas gostam mais de cobrar. Por exemplo, verbo. A parte de verbo é uma matéria gigantesca. Dentro da questão verbo, tem a classificação, tem a transitividade, tem as vozes verbais, ativa, passiva e reflexiva, tem a transitividade verbal, tem Leandro, eu acho que talvez o áudio esteja ruim, pode ser pela internet. Mas alguém está com dificuldade de ouvir? Fala, por favor. Aqui está normal o seu áudio. Ok, então pode ser, Leandro, segundo me informar aqui, o áudio está normal, pode ser aí no seu equipamento. Dá uma olhadinha, por favor. Então, pessoal, dentro de verbo, a gente tem isso tudo. Tem formas nominais, vozes verbais, correlação verbal, classificação, tempos e modos, enfim, tem uma infinidade de conteúdos. E cada uma das bancas tem preferência por cobrar determinado tópico e como cobra isso. Tá? Então, é importante vocês saberem. A forma como a Banca Selecom cobra a matéria de verbos, porque verbo é uma matéria bastante cobrada na Selecom, ela gosta de cobrar vozes, não sei se vocês observaram. Então, como a Selecom gosta disso, então a primeira coisa que vocês têm que fazer é conhecer. Primeiro é o cronograma, eu vou passar para vocês o cronograma, e como a gente fez ontem na parte de redação, para vocês entenderem o que eu vou ensinar. Primeira coisa é conhecer o cronograma, é ver o que a banca está pedindo. Depois, vocês têm que ter uma relação dos tópicos mais cobrados. Isso para quem está agora faltando 30 e poucos dias para a prova. Porque quando você inicia o curso, lá 6 meses atrás, vai estudar os tópicos mais cobrados, mas vai dar uma atenção para os demais também. É só para vocês entenderem. Aqui no cronograma, ela traz aqui, ó, morfossintaxe. No item 9. Morfossintaxe. Dentro de morfossintaxe, tem uns subtópicos aqui dentro. E aí, ela traz classes de palavras. Classes de palavras são 10. Quando o aluno está com 6 meses de antecedência para a prova, nós vamos estudar as 10 classes gramaticais. Mesmo aquelas que não têm tendência de cair muito, nós vamos passar tudo, passa um pente fino. Só que hoje, faltando 30 e poucos dias para a prova, não é aconselhável você estudar todas essas classes gramaticais. É melhor focar naquelas classes que são mais cobradas. Ah, mas cobra mais conjunção. Vocês viram aí que a Banca Selecom, ela gosta muito de conjunção, principalmente as adversativas. Então, a banca cobra muito conjunção. Pode haver a possibilidade dela trazer um substantivo? Pode, mas se ela cobra conjunção repetidamente em várias provas, a possibilidade de ter conjunção na sua prova é muito maior. Então, faltando 30 e poucos dias para a prova de vocês, eu não aconselho passar um pente fino no edital, pegar tudo.
Isso vocês deveriam fazer, ou quem vai fazer outros concursos, você faz com 6, 7 meses de antecedência. Na reta final, não é aconselhável, porque você vai perder tempo, né? Você não vai focar naquilo que é realmente essencial. Então, importantíssimo que vocês saibam os tópicos mais cobrados, que eu vou falar para vocês hoje, e que vocês saibam como que a banca cobra esse tópico. Então, eu falei para vocês que a banca, ela gosta de verbo, né? Verbo é uma questão aí da banca Selecom. Ela gosta muito de verbo, ela gosta muito de acentuação de palavras oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Ela gosta muito de fazer perguntas sobre acentuação. Vi praticamente em todas as provas, eu analisei mais de 30 provas, com muito cuidado. Eu já estou dando curso para Polícia Penal tem muito tempo, não foi agora que eu comecei. E, por exemplo, na questão de vozes, ela gosta muito de vozes verbais, na questão de verbo, só para você ilustrar bem o que eu estou falando. Então, a banca Selecom, eu vou listar para você aí que dentro da morfologia, ela cobra muito a parte de verbo. E aí, eu vou ser ainda um pouco mais específica. Além de te falar que ela cobra verbo, eu vou te dizer que ela gosta de cobrar verbos, tempos, modos e vozes. Ela gosta muito de perguntar se o verbo está no pretérito perfeito, se ele está no subjuntivo, se ele está no indicativo. E ela gosta muito de vozes, principalmente a voz passiva analítica. Porque aí, a partir desse levantamento, vocês vão ter uma rotina, né, para vocês estudarem tópicos mais cobrados. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão estudar, vão dar uma atenção especial para esses tópicos, tá certo? Então, eu vou passar para vocês sobre também os tópicos mais cobrados. E esse como estudar na reta final é o que eu já estou falando. Eu alterei um pouco a ordem aqui. Eu devo estudar a teoria, o edital de ponta a ponta, exercício, resolução de prova. O que eu tenho que fazer? Olha, teoria agora não é aconselhável. A teoria que você vai estudar é rever a teoria por meio de exercícios. E quais exercícios que você vai fazer? Por isso que é importante vocês saberem estudar. Quando você está no início do seu curso, que você está começando a estudar, você está com tempo, 1 ano de antecedência, o aconselhável é que o aluno faça a parte teórica e faça bateria de questões específicas para o assunto. Então, por exemplo, assim, ó, crase. Crase também essa banca gosta bastante. Se você, lá no início do curso, com 1 ano de antecedência, você vai fazer um curso de português e aí você sabe que crase cai em todos os concursos. O que você vai fazer? Você vai estudar a crase e vai fazer 250 questões de crase. Eu, inclusive, tenho uma apostila com mais de 3.000 questões por assunto, separadinha por assunto. Lá na parte de crase tem 300 exercícios. Chegou na parte de sintaxe, você vai estudar a sintaxe, vai fazer 300 exercícios, porque você tem tempo para fazer. Isso é o ideal. Mas nós temos que ver o que é o ideal para 30 e poucos dias. Quando você chega nesse momento aqui, o que você tem que fazer? Teoria já não dá mais. Você não vai poder ficar perdendo tempo com teoria. Então, você vai estudar a teoria por meio de, né? Através interno, por meio de exercícios. Quais exercícios? É por assunto? Não. Exercícios de prova, tá? Então, os exercícios que vocês vão fazer agora é resolução de provas. Quanto mais provas da Banca Selecom vocês puderem fazer até no dia do concurso, dia 13 de março, vocês têm que fazer prova. Por quê? Vai aprender o estilo da banca e vai aprender como que a banca cobra os conteúdos e vai aprender a entender o enunciado. Então, a partir de agora é fazer prova. Quantas provas de português eu devo fazer até no dia do concurso? Ontem eu dei um chute para vocês lá na redação, né? Um chute consciente, né?
Um chute que eu falo assim, eu indiquei 10 redações para vocês. Isso aqui é baseado em estudo. Ah, mas é relativo, depende de aluno para aluno. Gente, sem essas histórias. Não é depende de aluno, tem que fazer. Até o aluno que sabe muito tem que fazer bastante. Só aquele aluno que é fera mesmo em português tem que estudar outra coisa. Alunos normais, pessoas normais, têm que fazer muita prova. Inclusive, eu que sou professora, que mexo com isso há muitos anos, Vocês acham que eu pego essa apostila de prova aqui, ó, do nada eu tiro da internet, coloco aqui e vou dar minha aula sem preparar? A minha apostila, ó, ela tá toda marcada. Tá toda resolvida. Porque eu sento, eu faço a prova, eu olho questão por questão, eu olho alternativa por alternativa. E eu sou professora há muitos anos, então vocês têm que fazer isso também. Quantas provas até no dia? No mínimo 15. Porque eu sei que vocês têm outras matérias para fazer. Ah, mas eu tenho outras matérias, eu não tenho tempo. Gente, é o que eu falei, vocês têm que tentar e conseguir aproveitar essa reta final e pensar que é uma oportunidade que está agora e cavalo arriado passa uma vez. Se você não estiver preparado, ele passa e depois você não monta nele. Então, aproveita esses 30 e poucos dias e dedica, dorme mais tarde, levanta mais cedo. Agarra essa oportunidade. Faz no mínimo 15 resolução de questões. 15 provas, tá? Faz no mínimo, se conseguir fazer mais, ótimo, resolver muitos exercícios. Então, como que você tem que estudar português na reta final? Revisando a teoria, porque quando você pega aqui uma questão igual, tá aqui, ó. De acordo com o texto, as vozes verbais, tal. Quando você pega uma questão falando de vozes verbais no texto, você automaticamente, se você não lembrar o que são vozes verbais, você vai voltar lá na matéria rapidinho e vai falar assim, a voz verbal é passiva analítica, passiva sintética, reflexiva e voz ativa. E aí você vai dar uma pincelada nessa teoria e volta para a resolução de prova. Resolver prova é sem consulta. Você vai resolver. Depois que você conferiu o gabarito, aí você volta conferindo o que você errou e o que você acertou. Aí eu errei a questão A. Por que ela está errada? Por isso, isso e isso. Isso revisando teoria. Da agora para frente é prova, tá? Fazer prova, no mínimo 15. Se você fizer 15 provas, você vai ver muita coisa. E aí, eu vou falar um pouco do cronograma, depois eu vou trazer para vocês os tópicos mais cobrados de acordo com a Banca Selecom. Então, aqui, ó, o que ela pediu? Semântica e estilística. Denotação, conotação, sinônimos, antônimos, polissemia, funções de linguagem. Quando eu vi esse cronograma, eu estava preparada para uma coisa, para um planejamento. Quando eu vi esse cronograma, eu achei ele extenso. Ai, mas a Selecom é só interpretação de texto. Eu não vi só interpretação de texto, não. Isso aí é um conceito que criaram aí. Não é. Então, essa parte de semântica e estilo é a parte de sentido e a parte de recursos estilísticos para os efeitos no texto, tá? Então, é isso. Leitura e interpretação de texto, dentro dessa parte tem informações implícitas e explícitas, eu vou falar isso para vocês. Tipologia textual e gênero textual, isso é bastante cobrado. Vou explicar para vocês a diferença. Texto e textualidade. Ontem nós falamos de coesão e coerência para redação. Na prova de português também cobra bastante. Variação linguística é uma matéria muito gostosa de estudar. É sobre a heterogeneidade da língua, as situações de uso, regionalismo, contexto social. São as várias formas de linguagem, de comunicação da língua portuguesa. E aí vem aqui a parte da gramática em si, fonética e fonologia, ortografia, acentuação gráfica e crase, colocação pronominal, pontuação. E aí ela trouxe aqui, ó, a morfossintaxe. Eu vou explicar para vocês. A morfossintaxe, ela já colocou junto. Morfossintaxe é a união da morfologia e a sintaxe.
análise sintática juntas. Então, foi praticamente tudo. Aqui ela trouxe no edital classes gramaticais, ela não especificou quais. Então, nós temos 10 classes gramaticais. Aqui no edital ela colocou todas. E aí, cabe a nós sabermos aqui um pouco as que são mais cobradas. E ela pediu também funções sintáticas do período simples, período composto, coordenação e subordinação. Concordância e regência verbal e a redação, né? Então, assim, um edital bastante complexo. A parte de interpretação de texto também é uma parte grande. E eu vou dar para vocês agora alguns tópicos que são mais cobrados de acordo com a banca, para dar um norte para vocês aí, para vocês estudarem mais, tá? E lembrar de fazer prova. De preferência, ter uma bateria de prova corrigida por um professor, tá? Porque aí você vai ter uma noção. Nesse momento, tudo que vocês precisam é de corrigir prova. Correção de prova é o que rola, viu? É o que mais há. Treinamento agora também, né? A Banca Selecom, como que esse edital todo aqui, ele é subdividido em 3 análises. Vocês viram aqui, ó, a palavra semântica. Isso aqui é importante vocês entenderem o que é isso. Não sei se já entende, mas nós vamos revisando aqui. Semântica e morfossintaxe. Essas palavras aqui são importantíssimas para vocês. O que é a morfossintaxe? É a morfologia e a sintaxe juntas. Então, a Selecom, ela pode pedir uma questão que engloba tanto a morfologia quanto a sintaxe juntas. Esse cronograma, ele foi dividido em 3 análises, tá? Que são as 3 análises principais, né? Principais não, as existentes. Dentro dessas 3 análises, primeiramente, a análise semântica. Essa palavra estava aqui no edital, estou explicando para vocês o que é. Dentro da análise semântica, a Selecom cobra muito a parte semântica, que é sentido dos conectores, o que uma palavra significa dentro daquele contexto. Então, dentro da semântica, estuda-se, analisa-se o quê? O sentido das palavras, o sentido das expressões, o que um determinado conector está estabelecendo dentro daquele contexto. E aí eu falei ontem também sobre a importância desses conectores para a redação, né? Ai, gente, desculpa. Como que esses conectores são importantes para a redação? Porque você precisa fazer a ligação dos períodos do seu texto, né? Os conectores são aquelas conjunções, o mas, o embora, o portanto. A Selecom adora esses conectores. Tem uma prova aqui que tinha, acho que 3 ou 4 questões só com conectores. Eu acho que esse cortar a fala pode ser da internet, tá? E vocês vão seguindo. Então, a semântica, gente, é sentido. A morfossintaxe é a união da morfologia e da sintaxe. Aí eu vou colocar separadamente aqui o que é a morfologia. A morfologia é o estudo das classes gramaticais e da formação de palavras. Mas aqui, para a gente, o mais importante aqui, que vai ser o estudo das classes gramaticais. Então, lá no edital, ela trouxe como morfologia, ela trouxe aqui, ó, no item 9, funções sintáticas do período simples, classes gramaticais. Então, ela não fez aqui uma distinção de quais classes gramaticais ela ia cobrar. Mas, pelas provas, a gente já tem mais ou menos um mapeamento. Então, aqui é o estudo das classes gramaticais. Quantas classes gramaticais que existem? Existem várias classes gramaticais, né? Existe 10 classes gramaticais. Então, quando fala-se de morfologia,
A gente está falando das classes gramaticais, né? Das 10 classes. Então, a gente tem substantivo, artigo, pronome, verbo, preposição, conjunção, interjeição, artigo, substantivo, adjetivo, numeral. Isso que é morfologia, tá, gente? Só que a Selecon não falou qual que ela ia preferir, eu vou falar para vocês depois. E a sintaxe, a análise sintática, quando a gente pensa na sintaxe, nós estamos pensando nos termos da oração. Então, aqui, ó, nós temos ali os termos da oração, que aqui nessa parte analisa-se o sujeito, o predicado, o aposto, o vocativo, adjunto adnominal, complemento nominal, adjunto adverbial, a parte das orações, período de coordenação, subordinação. Então, aqui é a parte sintática. Primeira coisa que vocês têm que fazer é diferenciar o que é análise semântica, o que é análise morfológica e o que é análise sintática, tá? Primeiramente, vocês têm que fazer essa divisão. E aí, por exemplo, uma palavra, ela pode ter um sentido na morfologia e ter um sentido na sintaxe. E ter um sentido na semântica. Então, eu falo assim para vocês, que, ó, só para vocês entenderem. Ó, vamos analisar essa frase aqui. Ele é um banana. Ele é um banana. Vamos analisar para vocês entenderem como que funciona. A palavra banana, ela pode ter uma análise, ela pode não, ela tem uma análise semântica, morfológica e sintática, tá? Então, a mesma palavra, ela vai ser enquadrada em vários contextos diferentes. Então, ele é um banana. Semanticamente, o que significa a palavra banana? Escreve no chat aí para mim. O que significa a palavra banana? Uma pessoa já respondeu muito obrigada, tá? Eu gostaria que os demais também participassem. Vamos lá. Pode falar, escrever que eu não vou falar o nome, tá? Eu vou... Se bem que eu acho que no chat dá para todo mundo ler, né? Mas não tem problema, vocês estão aqui para aprender mesmo. Veja bem. Eu fiz uma pergunta sobre semanticamente. Eu perguntei semanticamente, banana é o quê na frase 1? Ele é um banana. Não foi semanticamente que eu perguntei? Aí é importante, gente, sempre acontece isso. Eu perguntei semanticamente, vocês estão respondendo morfologicamente. Depois que eu chamei a atenção, vocês pensaram direito. Tudo que é relacionado a sentido a semântica é sentido, o significado da palavra naquele contexto. Então, banana aqui, ó, ele é um banana, ou seja, banana, o que significa isso na nossa cultura? É que ele é uma pessoa boba. Isso mesmo, ele é bobo, sem noção,
ou ele é bondoso demais. Eu detesto quando o Zoom começa com esses riscos aqui que eu nem sei como é que tira. Isso, sem proatividade. É aquela pessoa apática, né? Nossa, ele é um banana, ele não reage, ele não dá um jeito, né? Tem os contextos aqui. Aí, semanticamente falando, banana é isso, é bobo. Vamos dizer assim, sem proatividade. Então, vocês têm que prestar atenção como que está perguntando. E morfologicamente? Teve algumas pessoas que responderam aí que ele é substantivo, que respondeu no lugar errado, mas eu vi que tem uma noção. Respondeu que é adjetivo, respondeu que ele é adjetivo, que ele é substantivo, veja bem. Morfologicamente, banana, ele dá uma característica para ele. Porém, ele veio antecedido de quê? Artigo indefinido. Se a palavra veio antecedida de artigo, ela é substantivo. Isso se chama derivação imprópria, tá? Ocorre a substantivação da palavra. Então, aqui nesse caso, o que acontece? Morfologicamente, banana vai ser o quê? Um substantivo, porque veio antecedido de um artigo. Então, aqui, ó, semanticamente, é essencial que vocês façam essa distinção. Semanticamente, ele é bobo. Vamos colocar bobo, sem atitude, parado, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tá tudo certo, né? Morfologicamente, ele é substantivo, pelo motivo que eu ensinei para vocês. E sintaticamente? Sintaticamente, banana vai ser o quê? Qual que é a função dele? Quem sabe? Pode mandar no chat. O que é banana de acordo com a sintaxe? Adjunto adnominal, objeto direto, adjetivo. Adjetivo é classificação... Não, adjetivo ou adjunto? ADJ é adjetivo ou adjunto? E não é nem adjetivo e nem adjunto. Só que quando a gente fala adjetivo, é uma classificação morfológica. Eu sinto que vocês ainda estão fazendo essa confusão sem saber separar o que é semântica, o que é morfologia e o que é sintaxe. Por isso que eu trouxe o cronograma mesmo que está lá no edital e coloquei aqui na aula para vocês virem que essas palavras estão aqui, ó. Elas estão aqui e vocês precisam saber a diferenciação disso, tá? Sintaticamente, ele é um banana. Banana está dando uma característica para ele e veio interligado por um verbo de ligação. Nesse caso, banana vai ser um predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Certo? Então, aqui a gente tem o sintaticamente, que é um predicativo do sujeito. Então, veja bem, a palavra bobo, bobo não, desculpa, a palavra banana, ela foi analisada semanticamente, ela tem uma análise, morfologicamente outra e sintaticamente outra. Muita atenção na hora de fazer as questões da Selecom para você saber o que você tem que falar, se é semântica, morfológica ou sintaxe. Tá? Aqui no exemplo 2, a banana, ela já é outra história.
A banana, aqui, semanticamente, é o quê? Fruta. Fruta, né? Porque a banana faz bem para o corpo, né? Comer banana, o que está implícito aqui é isso. Comer banana faz bem para o corpo, e faz mesmo, né? Então, banana aqui na semântica é fruta. Na morfologia é substantivo. E na sintaxe é sujeito. Certo? Então, a análise semântica e a análise morfológica a análise semântica e a análise sintática mudaram. A análise morfológica manteve a mesma análise. Então, isso, gente, é importante vocês entenderem aqui essa diferenciação, tá bom? Alguma dúvida até agora? Porque se vocês não conseguirem entender adequadamente o enunciado, vocês vão se perder. Então, vocês precisam entender adequadamente esses enunciados, ok? E aí, agora, o que eu quero fazer para vocês? Eu vou mostrar para vocês os tópicos que são mais cobrados na Banca Selecom. Dentro disso aqui, o que você tem que estudar mais, tá bom? Faz a diferenciação dessas 3 análises e eu vou dar uma lista do que vocês têm que estudar mais até no dia da prova. Amanhã a aula é de correção de prova. Amanhã eu vou corrigir uma prova. Vocês vão receber esse material no e-mail. Ficar atenta aí aos e-mails. E aí eu gostaria até que vocês resolvessem essa prova antes da aula. São poucas questões. Eu escolhi uma prova menor para vocês, tá? Então, é importante vocês... Amanhã vocês ficam de olho lá que vocês vão receber uma prova. O pessoal do suporte vai mandar. E aí, nós vamos começar falando aqui os tópicos mais cobrados de acordo com as provas que eu analisei. Bom, interpretação de texto. O que vocês têm que estudar dentro da interpretação de texto? A Banca Selecom, geralmente, ela dá muitas questões de análise fragmentada. Não sei se vocês observaram. Ela fala assim, no parágrafo 2º, no parágrafo 5º, isso libera o candidato de fazer a leitura do texto em si, do texto completo? Não. O candidato, ele precisa ter uma maturidade para fazer essa prova e não é vocês quererem pegar macete, diminuir ou reduzir o caminho, não. Chegou na hora da prova, vai fazer uma leitura, faz uma leitura dinâmica, uma leitura rápida para reconhecer o tema, reconhecer a tipologia, conhecer o texto. E aí sim, se na alternativa estiver pedindo para você fazer no parágrafo 5º, imagina que você não leu nada do texto. Você chega no parágrafo 5º, você vai conseguir entender a questão? Eu acho pouco provável, porque você vai pegar as informações desconectadas. Então, faz uma leitura geral, depois você volta e faz... Você vai no parágrafo, no fragmento que a questão está indicando para vocês, tá? A Selecom, ela tem esse perfil aqui, ela fala no 5º parágrafo, entre as estratégias de tomada de decisão. Então, se você já fez uma leitura dinâmica do texto, aí você consegue, tá? Então, uma questão que vocês têm que fazer, que cobra dentro da Banca Selecom, é subjetividade textual. Subjetividade textual refere-se à opinião do autor. Opinião do autor. Isso tá aqui no edital, nessa parte aqui, ó. Ponto de vista do autor, tá? Isso aqui, ó, quando fala subjetividade textual,
está falando sobre ponto de vista do autor. Vou colocar aqui do jeito que está lá no cronograma, no edital. Ponto de vista do autor. É muito comum a banca, ela coloca assim, ó, de acordo com as autoras, de acordo com o autor do texto. Então, gente, muito cuidado para você não ficar dando bobeira e colocando a sua opinião no texto, tá? Tem uma prova aqui que ela fala de acordo com as autoras do texto, tá? É a primeira prova da apostila, ela tá aqui do meu lado. Inclusive, essa apostila eu montei, nem copiar e colar eu copiei. O que eu fiz? Eu simplesmente peguei aqui as provas com a logo da Selecom e montei a apostila, para ninguém achar que eu estou pondo prova de outras bancas, para a pessoa ver que é da Selecom mesmo. Então, cobra-se subjetividade textual, que é ponto de vista do autor, cobra bastante. Outro tópico que cobra muito dentro dessa banca é coesão textual. A coesão textual, ela é feita em grande parte por meio de conjunções. A conjunção é um tópico da morfologia, mas o sentido que ela estabelece dentro do texto é questão semântica. Então, pode saber as conjunções. A dona Selecom ama uma conjunção. E como que ela gosta de cobrar a conjunção? É muito comum ela dar um termo, igual tem uma prova aqui, ó, que ela deu, na questão 7, ela vai pedir assim, ó, tem 3 formas de cobrar essa matéria. Coesão textual, conjunções. Ela pode cobrar assim, gente, igualzinho tá aqui, ó, tô até com a questão aberta aqui. Tem 3 formas de cobrar. Substituição, substituir um conector por outro. Conector e conjunção aqui vai ser sinônimo, tá? Substituição. Aí tem uma questão que ela fala assim, ó. Apesar de vivermos, e aí ela completa a frase. Aí ela pergunta, na verdade, eu coloquei substituição, mas é a ideia. Mas aí eu já vou só mudar um pouquinho aqui, ó. Apesar de vivermos, e ela grifa aqui o apesar de. Aí como que ela vai perguntar? Ela vai perguntar substituindo um conector pelo outro. Aí o conector está grifado, aí ela fala, o termo destacado pode ser o termo destacado pode ser substituído por. Aí é substituição de conector. Aí você precisa saber o que o conector, apesar de, significa para você saber pelo qual você pode substituir. Aí ela pergunta por todavia, por mas, aí ela coloca lá, ó, todavia, por mas, por portanto, por embora. Aí você tem que saber que o conector, apesar de, ele é de concessão, então ele pode ser substituído por embora. É uma forma que a banca tem de cobrar. Outra forma que ela pode cobrar, isso aqui é na questão 7 da prova 1, que eu vou corrigir no aulão. Na questão 7 da prova 1, tá aqui na minha mão, gente, ó. Ela pergunta assim, ó, o conector, apesar de, expressa a ideia de, né, o apesar de, aí tem o texto, aí ela coloca assim como enunciado. Introduz, eu não vou ficar copiando tudo, porque não são, né? Introduz na frase o valor de. E aí tem lá, letra A, ele é de concessão? Letra B, ele é de condição? Letra C, ele é de proporção? Letra D, ele é de consequência?
ele é de consequência? Então, aqui é uma outra possibilidade que a banca vai cobrar para vocês. Eu estou fechando todas as possibilidades. Essa matéria ela é muito cobrada, por isso que eu estou te mostrando aqui como que cobra. Não vou mostrar tudo porque não dá tempo. Mas aí eu vou te mostrando os principais. E depois, se vocês tiverem interesse de fazer o aulão, eu vou corrigir 15 provas no aulão. E de forma bem destrinchada. Aí, o apesar de, ele pode ser substituído pelo embora. Substituir um conector por outro pressupõe que eles têm o mesmo campo semântico. Eu só posso substituir porque ambos são concessivos. O embora é concessivo e o apesar de é concessivo. Então, o apesar de, ele dá a ideia de concessão. Essa é a pergunta que está aqui. E aí, a gente tem uma outra forma de cobrar, tá? Outra forma de cobrar esse negócio aqui, que é a classificação do conector. Eu tenho uma lista de conectores, numa folha que eu fiz, uma tabela, que eu ponho o conector, uma lista com daqui lá na China. Tem praticamente todos os conectores que eu já vi nas provas, tá? E aí, Lívia, a gente vai liberar esse esse trem, né, mineirice. Nós vamos liberar esse trem aí, liberar esse link de compra amanhã, tá? Amanhã à noite nós vamos liberar. Vai ser vagas limitadas também. Mas, gente, compensa demais. Aí, depois a gente conversa sobre isso. E aí, uma outra possibilidade é a classificação. A classificação. O que eles podem perguntar para vocês? Imagina que, já que a gente está falando de concessivo, porque concessivo cobra muito na Selecom. O que é a classificação O que é a classificação do conector, da palavra? A classificação é você saber o nome dele. Eu brinco que a classificação é saber o nome de cartório. Então, aqui, ó, o conector, apesar de, ele pode ser substituído pelo embora, ele expressa a concessão e ele é uma conjunção, o quê? Na verdade, que ele é uma locução conjuntiva. É uma conjunção adverbial concessiva. É o nome dela. Tá? Então, eles têm 3 possibilidades de cobrar para vocês. A Selecom, ela cobra qual? Qual que ela cobra mais? Ela cobra mais essa aqui, ó. Perguntando o sentido. Essa aqui é a que eu vi mais nas provas que eu corrigi. Mas eu tô falando as 3 porque esse tópico ele é muito cobrado. O aulão Síria nós teremos online, tá? Pelo site. E nós vamos ter um aulão presencial em Divinópolis. Mas o aulão presencial ainda não é certeza. Por que a gente vai vender online? Porque devido a esses problemas que está tendo aqui de Covid, nós estamos um pouco assim, com medo de superlotar uma sala. Então, pode haver a possibilidade de ter, a gente está pensando em fazer, mas vamos fazer o online primeiro, que o online é mais seguro. Né? Fica mais fácil de participar, isso mesmo. Porque aí você vai... E a aula do online, gente, é nesse mesmo formato. Como que é a aula do online? Eu gravo, só que vocês não estarão. Eu gravo, já está praticamente tudo gravada. Eu fico aqui no cantinho da tela e com a tela do Word. E aqui eu vou dando aula. E eu gravo e subo para o Hotmart, tá? Porque com esse negócio, a gente não está sabendo essa questão da aglomeração, ainda estamos um pouco indecisos, tá bom? Por isso que, por enquanto... Quem tiver interesse em ficar com online, fica de uma vez. Porque depois, se der algum problema e não puder aglomerar muita gente, aí vocês não ficam sem estudar, né? Então, beleza. Depois de conjunção, de conectores, isso tudo, o que a banca cobra muito? Ela gosta bastante da parte de verbo. Verbo é uma classe gramatical. E o que ela gosta de verbo? Ela gosta de verbo, mas tem umas coisas aqui que ela gosta mais. Modos e tempos verbais,
vai gostar, viu, gente? E ela gosta de vozes verbais. Então, se eu tivesse fazendo a prova da Selecom, eu iria focar nesses dois aqui, tá? Tem uma questão aqui, de uma prova, que ela pediu 2 questões de verbo numa prova. Gente, eu acho muito. Numa prova de 10 questões, a banca cobrar 2, eu acho muito. Ela gosta muito também do conector de explicação. Ah, ela adora conectores. Acho que ela gosta de todos. Deixa eu ver de qual prova que é essa aqui. Da prova 1. Tem uma questão aqui que é sobre isso que eu tô falando para vocês. É a questão 6. Sobre tempos e modos verbais, a questão 6 da prova 1. Eu não tô contando a prova aqui na aula grátis, não, tá, gente? Eu tô só exemplificando. Eu gosto de exemplificar para vocês virem lá como é que funciona. É a prova 1 que eu tô falando. Aqui, ó, ela fala assim. Nas frases, o verbo seria... Então, ela vem aqui, ó, não vou digitar tudo, não. O verbo seria e o verbo levará, é assim que ela cobra verbo. Ó. O verbo levará encontram-se respectivamente em qual? Tempo e modo. Tempo e modo verbal. Então, aqui ela fala o verbo seria e o verbo levará encontra em qual? Tempo e modo. É basicamente assim os enunciados. Então, você tem que saber sobre tempos e modos. E ela fala também sobre as vozes. Aí tem uma outra questão aqui que ela fala assim, ó. Uma expressão verbal, aí o enunciado é assim, a questão 7. Aqui eu tô só te mostrando como que ela elabora os enunciados. Aí na questão 7 ela fala assim, uma expressão verbal na voz passiva encontra-se em. Aí, ó, ela já fala, uma expressão verbal na voz passiva encontra-se em. Então, um dos perfis da Selecom é de que ela já situa para você a voz e você tem que saber reconhecer essa voz. E aí, você vai ter letra A, B, C e D e vai ter que ver dentre essas alternativas qual que está na voz passiva. E ela gosta mais da voz passiva analítica, tá? Porque pelas questões que eu mapeei, ela gosta mais da voz passiva analítica. Então, você precisa saber, para responder uma questão dessa, como que é formada a voz passiva sintética, como que é formada a voz ativa, como que é formada a voz passiva analítica, porque a hora que você aprende como que é formada essa voz, você bate o olho aqui e você acerta. Entendeu? Então, é importante você reconhecer. De verbo, inicialmente eu estudaria isso aqui. Tempos e modos e vozes verbais. Eu estudaria também transitividade, porque a transitividade verbal, ela influencia em várias outras matérias. O que é transitividade? Transitividade verbal é você saber se o verbo é transitivo direto, você tem que saber se ele é transitivo direto, se ele é transitivo indireto, se ele é intransitivo, se ele é de ligação. É isso aqui que eu falo de transitividade. Dá uma caprichada nisso também. Bom, depois, outro tópico que vocês têm que estudar. Verbo cobra muito. Tem até a questão de derivação imprópria. Ah, não, vocês podem estudar a transitividade mesmo. Tem uma questão aqui, ó. Um verbo transitivo indireto é apresentado em. Ela cobra verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto de uma pergunta assim bem escrachada. Tem uma questão aqui de uma das provas que fala assim, ó. Um verbo. Isso aqui, gente, é uma questão que ninguém pode errar. Você, assim, ninguém vocês, né, que estão fazendo aula comigo.
um verbo transitivo indireto é apresentado em. Isso aqui que é o enunciado. Então, se você souber reconhecer um verbo transitivo indireto, você já, mata a questão. Verbo transitivo indireto é aquele verbo que pede um complemento obrigatório por meio de uma preposição. Olha aqui para vocês verem aqui, Ela gosta de chocolate. Isso aqui é um exemplo simples, tá? Ela gosta de chocolate. Quem gosta, gosta de. Então, de chocolate está completando esse verbo gostar, certo? Só que aqui na prova tem a questão é o seguinte. O relatório apela para políticas de requalificação. Aqui, por que a resposta é essa? Quem apela para alguma coisa. Tá? Então, não foi um verbo tão simples. Eu te dei esse exemplo aqui simples para você entender o que é verbo transitivo indireto. Mas na prova tem esse verbo aqui, O verbo apelar. E aí, o verbo apelar, ele tem as classificações dele. Ele pode ser transitivo indireto e pode ser intransitivo. Vai depender do sentido. Então, estuda também transitividade verbal. Isso aqui é uma questão da prova, idênticazinha à prova que está aqui na minha mão. Outra matéria que você pode estudar bastante, que essa banca gosta bastante de cobrar, é sobre essa coisa de conector cobra demais. Voz passiva, voz verbal também, gente, tem que estudar. Aproveita essa aula aí para vocês estudarem bastante. Conectores, tá? Essas coisas aí de conector, voz passiva, vozes verbais. É aqui, a questão, um outro tópico que é bastante cobrado é a questão da acentuação, tá? A acentuação de palavras. Então, pergunta assim, se a palavra é paroxítona, proparoxítona, se ela é paroxítona terminada em ato. Praticamente todas as questões... Todas as provas têm uma questão. Aí, como que é o enunciado? Aí ela fala assim, a palavra... Aí ela vai dar uma palavra, a palavra X é acentuada pelo mesmo motivo que a... E aí ela vem dando as alternativas. Pelo mesmo motivo de... Então, a palavra X, ela vai te dar uma palavra, que no caso ela deu a palavra profético, é acentuada pelo mesmo motivo de. Então, imagine que aqui, a palavra profético seja proparoxítona. Então, aqui, ela é proparoxítona. Então, eu vou até pôr essa palavra aqui mesmo. X aqui é profético. Profético, ela é uma palavra proparoxítona. Então, ela vai te pedir em qual alternativa que tem uma outra palavra proparoxítona, tá? É bastante cobrado também, ok? Vamos seguir aí os tópicos mais cobrados, isso é importante. Conector, conjunção, estuda, gente, estuda. Conector, vocês têm que saber de cor, porque todas as provas têm uma questão. Essa parte aqui, Essa parte aqui de conector, de conjunção aqui, estuda bastante, tá? Porque toda a prova tem. Vocês vão lembrar de mim no dia da prova. Nós temos também um tópico muito cobrado, que são pronomes, tá? Dentro de pronomes, ela gosta de termos anafóricos. Pronomes que faz a função de termos anafóricos. O que é pronome fazendo função de termo anafórico? É quando esse pronome retoma um termo anterior. Isso que é anafórico. Anafórico é o que vem antes. Aqui no texto, ela trouxe um enunciado da seguinte forma. No 6º parágrafo,
Esse é o enunciado. No sexto parágrafo, o pronome em sua retirada retoma o seguinte elemento. Esse é o enunciado. Ó, o pronome em sua retirada, então aqui o pronome é sua, né? Aqui tá a expressão que está destacada é essa aqui, mas o termo anafórico é o sua, que é um pronome possessivo. Tem outros pronomes anafóricos. Retoma. Quando fala retoma, já quer dizer que ele é anafórico, que ele retomar é buscar o que está antes, né? Retoma o seguinte elemento. Então, sua retirada, esse sua aí, o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que voltar lá no texto, lá onde ela deu essa referência para você saber o sua. Ele está relacionando a quê? A qual termo? Tá? Então, é isso aqui que é termo anafórico. Aí ela vai dar as opções para vocês. Então, sua retirada. Retirada de quem? Da água? Do solo? É o que está aqui. Eu não vou colocar tudo porque demanda copiar o texto e tudo mais. É só para vocês entenderem como que ela trabalha o português. Então, dentro da parte de pronome, ela trabalha muito a questão de pronomes anafóricos. E um dos principais pronomes anafóricos são os pronomes relativos. Pode estudar pronome relativo, que é bastante cobrado. Novamente, uma questão de acentuação. Acentuação tem em todas, tá? Acentuação, não tem em tudo. Pode estudar também pronome demonstrativo. Um dos pronomes mais comuns no processo de retomada é o relativo e o demonstrativo. Aí pode estudá-lo também, tá? Que costuma cair bastante. Outra questão que ela gosta de cobrar é sobre pontuação. O que ela cobra sobre pontuação? Então, sobre pontuação, ela gosta de trazer questões sobre uso de aspas, uso de dois pontos e uso de vírgula. São os casos mais cobrados dentro da questão da pontuação, tá? Só, gente, que ela não vai te perguntar uma frasezinha e te pedir se tem dois pontos ou se não tem. Como que ela cobra aqui? Ó? Vamos ver um enunciado para vocês entenderem. Ela fala assim, ó. No terceiro parágrafo, os enunciados são bem elaborados. Porque aqui não basta você saber a matéria. O que você tem que saber é como que essa banca cobra a matéria do edital, entende? Vocês estão entendendo isso? Porque você tem que entender o que essa banca faz. Porque a banca CESP, ela cobra totalmente diferente. A banca IBGP, eu dei um aulão esses dias, eu dei 2 aulões para a IBGP. Ela cobra o conteúdo diferentíssimo dessa banca aqui. Então, o meu trabalho é pegar essas provas e saber direitinho o que está cobrando. Por isso que eu gosto de estar com as provas aqui junto comigo. Então, você tem que saber o perfil dessa banca. Português é o mesmo. Uma conjunção, ela é conjunção em qualquer lugar. Mas a forma como ela é utilizada, aí é que são outros 500. Por isso que eu falei para vocês que na reta final agora é resolver prova. Vocês têm que resolver muita prova, tá? No terceiro parágrafo, o emprego dos dois pontos estabelece o seguinte sentido. O seguinte sentido entre as partes da frase. É isso, gente. Ela não vai te pedir. Então, veja bem. Quando ela fala assim, ó, no terceiro parágrafo, o emprego dos dois pontos estabelece o seguinte sentido, ela tá dizendo que os dois pontos, qual que é o valor semântico que esses dois pontos estão estabelecendo dentro daquele trecho. Ela não te pergunta quando usar dois pontos, quando usar vírgula. Ela te pergunta
qual que é o sentido que aquele sinal de pontuação está estabelecendo dentro daquele trecho. É isso que ela faz. Esse enunciado é idêntico a uma questão aqui que está na prova, que eu estou com ela aqui na mão. Tá certo? Então, aqui, ó, é muito interessante, por isso que vocês têm que fazer questões, porque quanto mais questões vocês fizerem, mais vocês vão conseguir, né, entender o perfil, né, entender a cabeça da banca, vamos dizer assim, no sentido metafórico. Então, é assim que pergunta. Se pensar que vai dar uma enumeração e comprei muitas coisas, 2 pontos, bala, chiclete e roupa. Nesse não. O buraco é mais embaixo. Bom, sobre a parte da sintaxe, o que uso de vírgula também gosta, tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui sobre a vírgula. Como que é um enunciado de questão de vírgula? A vírgula, olha aqui que enunciado legal. A vírgula delimita duas ideias que perdeu o acento, consideradas, vírgula, no trecho, vírgula, como 2 pontos. Isso é um enunciado. Eu me lembro muito do papai quando eu falo de vírgula, porque ele falava assim, eu uso vírgula quando eu tô falando, e perdi o fôlego, eu vou lá e coloco vírgula. Mas não é assim mesmo, né, gente? Até porque tem gente que dispara a falar e não põe nada de vírgula. E o papai fala isso. Ele fala assim, eu escrevo, eu ponho vírgula, é assim. Mas meu pai não tem escolaridade quase nenhuma, né? Ele não fez nível médio, ele nem terminou. Acho que no máximo que ele fez foi até a 5ª série. Porque antigamente o povo não estudava, né? Aí, essas provas, Robson, elas vão ser do aulão. Eu vou corrigi-las no aulão. Essas aqui eu não disponibilizo. Na maratona, não. Eu vou disponibilizar para os alunos do aulão que comprarem o aulão. O que eu vou disponibilizar para as aulas da maratona, eu vou disponibilizar uma prova que nós vamos corrigi-las amanhã. Nós vamos corrigi-la amanhã, tá? E aí, gente, é isso. Eles não vão te dar aqui na Selecom, vou te dar uma frase e te perguntar se tem vírgula ou se não tem. A pegada da Selecom, ela é mais de usar o sentido que o sinal de pontuação estabelece no trecho. Entende? A mesma pegada que eles deram para os 2 pontos, eles dão no enunciado aqui da vírgula. Tá certo? Então, é mais ou menos isso, tá? Bom, uma outra questão dos conectores eu já falei. Sobre a questão do texto, eles cobram muito também. Isso eu vou pôr aqui em cima, porque eu perdi, né? Eu mudei de assunto, eu falei de interpretação. Aí eu falei das conjunções, eu esqueci. Vou pôr aqui, tá? Outra coisa que eles cobram muito é sobre tipologia textual. Tipologia textual é muito cobrado. O que é isso? É identificar se o texto é narrativo, descritivo, injuntivo, argumentativo. Então, é isso. Isso que é a tipologia textual. E aí, como que eles vão fazer os enunciados desse tipo de questão? Tem um enunciado aqui, uma questão que é assim, ó. O texto é construído com base no seguinte modo de organização do discurso.
Então, isso aqui que é o enunciado. Então, o texto é construído com base no seguinte modo de organização do discurso. Então, o texto é narrativo, é injuntivo, é descritivo, é instrucional. Então, é isso aqui, essa questão também, eles cobram bastante. Foi gravado assim, Eliane, você fez a inscrição? Porque o pessoal do suporte, eles mandaram essa aula para todo mundo. Mandaram ontem à noite ou hoje de manhã para o e-mail que o pessoal cadastrou. E mandou nos grupos também. Se você estiver em algum grupo, se você está aqui, ou você está no grupo, ou você cadastrou seu e-mail. Porque senão você não estaria aqui. Ah, entendi. Você cadastrou hoje. Entendo. Aí eu vou te pedir para você mandar um e-mail, tá? Solicitando a aula de ontem. Porque aí o pessoal lá vai te responder e te mandar, tá bom? Ou se você quiser, você pode mandar pro telefone. É mais fácil você mandar no WhatsApp do curso. O WhatsApp do curso você manda lá no meu Instagram, na parte principal, lá tem lá contato. Aí você manda pelo WhatsApp que o pessoal responde mais rápido para você, tá? A aula de ontem foi muito boa. Então, aqui, gente, essa questão da tipologia também é bastante cobrada. Aí a gente pode voltar lá para baixo, que eu tinha esquecido só de falar isso, tá? Então, viu como que cobra pontuação? É isso que vocês têm que entender. Agora, sobre conjunção falando novamente, estuda bem as concessivas, que elas são... Não, conjunção, gente, cobra demais. Nossa, conjunção, acentuação... Não, mas é muito cansativa essas questões nessa banca. E aí, vocês podem estudar também o tanto de conjunção que tem aqui, não tem condição, não. É uma questão, assim, que... Não, que a gente fica até indignada. Agora, eu vou falar para vocês um pouco sobre a questão da sintaxe, tá? A parte da sintaxe, eu vou dar uma orientação geral, porque oração geralmente cobra bastante. E aí, o que vocês têm que saber? Tempo e modos verbais também, vocês não precisam de descansar. Estuda bastante. Essa primeira parte aqui é muito cobrada. Vocês podem também estudar a questão de concordância verbal, tá? Concordância verbal é muito cobrado. Concordância verbal é bem cobrado, tá? O que é a concordância verbal? É a relação do verbo com o substantivo. Aí, como que eles colocam aqui, ó? A frase correta quanto a concordância verbal encontra-se na seguinte opção. Então, aqui, eles não vão te dar uma pista do que eles querem exatamente. Então, você tem que estudar a concordância verbal e dar uma lida em todas as regras, tá certo? E da sintaxe, eu vou indicar de uma forma geral, porque a maioria das matérias, vocês precisam entender num contexto, saber essa parte de sintaxe, vocês têm que saber muita coisa de sintaxe para resolver várias questões. Então, eu indico para vocês estudarem o período simples. Ó, da sintaxe, eu indico estudar o período simples. Dentro de período simples, o que eu acho mais importante são os termos essenciais da oração, tá?
E o período composto, eu quero que vocês foquem nessa parte aqui, ó. Você gostou, Wesley? A aula ontem ela foi boa mesmo. Eu gostei também. Daquelas, né, apaixonado com o próprio trabalho, mas eu gostei porque eu consegui fazer didática, assim, acho que ficou fácil de explicar, porque geralmente o que eu faço? Quando eu monto a aula, eu dou essa aula, assim, eu converso com alguém antes, para me dar uma opinião, sabe? E aí eu achei também que ficou bem didática, assim, para o momento que vocês estão precisando, eu acho que ficou boa, né? Obrigada, viu? Porque é bom a gente ter um feedback de vocês, porque aí eu sei que eu estou no caminho certo e até para montar, para acabar de montar os cursos, né? Dentro do período composto, gente, como cobra muito essa questão de conjunção, eu quero que vocês foquem nas orações adverbiais. Por que que eu quero que vocês foquem nas orações adverbiais? Porque as orações adverbiais são introduzidas por conjunções. Então, se vocês focarem nessas orações, vocês vão ter que estudar muitas conjunções e vai ajudar para resolver, tá? Então, foca nisso. É isso. O que eu indico para vocês estudarem com mais afinco até no dia da prova são esses tópicos aqui, que já é bastante coisa. Eu falei de uma forma mais reduzida. Te mostrei como que são organizados os enunciados da Selecom, ou seja, como que a banca cobra conector, como que a banca cobra as conjunções dentro aí, é sentido, é classificação, é substituição, como que a banca cobra pontuação, né? Como que a banca cobra a acentuação de palavras? Como que a banca cobra isso e tal? Termo anafórico. Como que a banca cobra pronome? Ela cobra mais dentro de termos anafóricos, tá? Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje. E falei do cronograma e ensinei para vocês como que vocês vão, ó, estudar bastante até no dia da prova. Tá? Fazer provas, vocês têm que fazer provas, resolver questões anteriores, de preferência com a orientação de um especialista no assunto, né? Porque aí a pessoa vai mostrando para vocês como o que está certo, o que está errado. É importante nesse momento fazer, vocês terem essa consciência do que está certo, o que está errado e tudo mais, tá bom? E amanhã nós temos o nosso último dia, que é a correção. Né? Hoje eu dei um pouco dos enunciados, amanhã a gente vai ter uma correção de prova. E aí, se tiver ficado algum tópico que eu não falei, na correção de prova amanhã, nós vamos tirar mais algum conteúdo, solucionar algumas dúvidas. Combinado? Então, nós estamos encerrando. A aula ia ser 1 hora, mas eu sempre passo, gente. Mas é porque eu vou empolgando e eu amo isso aqui, viu? Eu amo dar aula, vocês não têm nem ideia. Só que eu gosto da aula para quem estuda para concurso. E aguardo vocês, então, amanhã. Boa noite, fiquem com Deus. E amanhã, se Deus quiser, a gente conversa, tá? Eu esqueci de perguntar, tem alguma dúvida sobre a matéria de hoje? Se tiver, vocês podem mandar aqui que eu respondo. Eu esqueci de perguntar. Boa noite. Se não tiver dúvida, vocês podem despedir mesmo. Já podem ir. Se tiver dúvida, manda aí que eu respondo, tá? Fiquem com Deus.
Ok, pessoal. Ah, chegou algumas perguntas aqui, acho que a internet está lenta. O aulão vai ser 10 vezes, vai ser 127 parcelado de 10 vezes. E sobre os corretores, eu não sei quem faz, eu não conheço uma pessoa, assim, um corretor especialista que faz só a correção, tá? Então, tchau, gente.